Muito bem, de volta com o programa Painel Lagoas, aqui no TheCast, em parceria com a Rádio Correio, Sistema Correio de Comunicação, em todos os municípios de Alagoas, são 102, mas atingimos 62, e temos também a plataforma do YouTube, né? Painel Lagoas, você encontra lá no YouTube. Vamos lá. Ele é o presidente da Associação dos Oficiais Militares do Estado de Alagoas, a SOMAL, Tenente Coronel Paz, e pegou uma bandeira, como sempre, fortíssima em defender uma categoria que tem uma grande importância para o Estado de Alagoas, que representa a segurança dos alagoanos. Bom dia, Coronel. Bom dia, meu amigo Luiz Hamilton. Bom dia a todos os nossos ouvintes e a toda a nossa assistência também pelas plataformas aí pelo YouTube e pelas plataformas de mídias sociais. Viu? Então, gostaria aqui de externar, né, primeiramente a impressão aqui com o ambiente, né? Casa nova, né? Um programa novo, instalações perfeitas e altamente profissional aí aqui do TheCast. Né, o nosso amigo Tony aí, né, que é o nosso na sonoplastia, né, e a todos aqueles aqui que estão, né, com a oportunidade de ter mais um canal de notícia, né, notícias realmente que interessam, notícias na hora e num ambiente agradabilíssimo. Eu já lhe conhecendo um pouquinho de meses, mais de um ano, eu percebo que o senhor é detalhista, o senhor gostou do ambiente, encaixou com o perfil da SOMAL. Um ambiente muito tranquilo, muito salutar, uma ambientação muito, muito boa, né? A harmonia das coisas, que nos dá muita serenidade, muita tranquilidade. E aqui a gente vai falar, e hoje a gente vem num dia muito bom, né? Até para atualizar os nossos militares estaduais de uma novela que está se arrastando aí há quase 20 dias, né? Que são as votações das nossas pautas, da última negociação com o governo que saiu, o governo Renan Filho, né, que os projetos foram enviados à Assembleia Legislativa e por alguns trâmites burocráticos e às vezes alguma falta, né, de esclarecimento da pertinência e da importância de algumas matérias, né, para alguns parlamentares, né, essas pautas estão um pouco retardadas. O senhor representa um segmento chamado ASOMAL, presidente da Associação dos Oficiais Militares e outras entidades. O coronel hoje representa uma balança da segurança, uma voz ativa em defesa das prerrogativas dos seus direitos. Perfeito, Hamilton. A gente está à frente, né, como o amigo aqui bem frisou, à frente da Associação dos Oficiais Militares de Alagoas, um segmento que representa boa parte dos oficiais militares, não só da Polícia Militar, mas do Corpo de Bombeiros Militares também, da sua parcela ativa e inativa e os reformados, e algumas pensionistas. Né, como a gente frisou aqui, né, a gente participou dessas últimas negociações, né, com o governo que saiu, né, juntamente com as demais associações militares, um movimento unificado, um movimento muito ordeiro, muito objetivo, né, onde alcançamos, eu digo sempre, alcançamos grandes avanços para os militares estaduais. Né, a SOMAL, né, juntamente com a Associação dos Oficiais Militares da Reserva, né, presidida pelo Coronel Josival, né, Caixa Beneficente, Major Alberto, Associação de Cabo Soldado pelo Sargento Nascimento, né, o Sargento André, presidente da Associação de Subtenentes de Sargento, a ASPRA, presidida pelo nosso amigo Sargento Simas, né, a ABMAL, né, representada pelo Cabo Olímpio, né, muito bem representada nesses movimentos, e a Associação dos Militares Inativos, a própria UPM também, mas só que a gente está aguardando, né, por parte agora da Casa Legislativa, a efetivação desses benefícios. Quais são as nossas pautas? Né? O reajuste, né, que já foi proposto para todas as categorias de servidores públicos, a reposição inflacionária, onde os demais funcionários teve a reposição do índice do IPCA, e aos militares estaduais e a duas outras categorias a gente teve uma reposição diferenciada no percentual de 15%, em uma única parcela, que vai se efetivar agora no final do mês, no vencimento de abril. Aí temos essa etapa já foi vencida, já foi sancionada e já vai ser implementada agora no subsídio do mês de abril, no final do mês. Aí temos também aí agora
em tramitação na Assembleia Legislativa, né, duas pautas de extrema importância. O quadro organizacional, que é o QO, tanto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, e o nosso sistema de proteção social, que mais uma vez que eu digo que é o nosso sistema que é, fazendo uma analogia próxima, é a previdência dos militares estaduais. Né? Então, uma pauta muito importante, onde nessa pauta a gente consolida, né, algumas situações de extrema importância para os ativos, os inativos e principalmente as pensionistas, que o governo do estado faz um reconhecimento de 2.600 pensionistas, né, com o Instituto da Paridade e da Integralidade, que há muitos anos o próprio estado vinha tendo uma interpretação totalmente equivocada a respeito do tema. E nesse projeto de lei, nessas negociações, a gente conseguiu sensibilizar o governo que ele reconhecesse estendesse esse benefício, que ora já foi reconhecido, né, com o advento da Lei 13.954, né, a partir de dezembro de 2019, que ele já reconheceu para aquelas pensionistas que tiveram evento morte, né, posterior à edição da Lei Federal, e só está faltando o reconhecimento das pensionistas, como diz que anterior à lei. E está sendo tudo isso proposto e reconhecido nesse projeto de lei que está tramitando na Assembleia. Então a gente pede, né, a sensibilidade, pede a urgência aqui da Casa de Tavares Baixo na apreciação dessa matéria, que são matérias realmente muito importantes. Né? Hoje eu acabei de chegar de lá, estava em pauta, né, uma das matérias, que é o quadro organizacional da Polícia Militar, que já estava pronto, foi lido o parecer de aprovação nas comissões, mas foi apresentada 2 emendas em plenário e o projeto teve que retornar para a CCJ para ser apreciado. Né? Lá estávamos a grande maioria dos presidentes das associações, presidente da Associação do Cabo Soldado, a minha pessoa, estava o presidente da Associação dos Bombeiros Militares, o Olímpio, Alberto da Caixa, e os demais presidentes que estavam em outras situações, né, do dia a dia, mas estavam nos comunicando através dos aplicativos, né, Simas, André, o próprio Coronel Tavares, e a gente lá no corpo a corpo convencendo, né, e conversando com alguns parlamentares, porque às vezes você vê o texto frio da lei, aí você pensa que aquela matéria ela pode ser votada tanto hoje como daqui a 6 meses ela vai ter o mesmo efeito, e não é. Então, mais uma vez eu esclareço aqui aos nossos amigos e faço o apelo aos parlamentares da Assembleia Legislativa ali da Casa de Tavares Baixo, e que por sinal a sua grande maioria, né, ou para não dizer a sua totalidade, tem uma simpatia e um respeito e um carinho muito grande pelos militares estaduais, é que o nosso projeto do QO, ele sim carece de uma urgência, né, em ser votado, em ser aprovado agora, tanto o QO da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros Militar, porque aprovando agora essa matéria, a gente tem um período aí de quase 5 meses para fazer a regulamentação desses novos cargos, postos e graduações que estão sendo criadas. Então, como são leis muito peculiares, a regulamentação disso é que vai dar realmente o provimento para o militar, né, fazer a sua assunção de posto ou de sua graduação. Então, esses projetos, essas leis complementares desse quadro organizacional só podem serem trabalhadas após a sua aprovação. Então, ele sendo aprovado, por isso que a gente pede essa urgência, né, pede essa diligência, né, que os parlamentares, né, dentro do possível, a gente entende que é uma faculdade do parlamento emendar os projetos, mas um projeto que foi amplamente discutido com todas as entidades de classe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, com o comando das instituições e em comum acordo com o governo do Estado. Então é um projeto que o nosso amigo Hamilton, os nossos ouvintes sabem, os militares estaduais sabem, nada na vida vai atender 100% a qualquer categoria, mas a gente trabalha sempre na procura de atender aquela coletividade, o bem maior para a grande maioria. E às vezes a gente pensa que o nosso interesse pessoal, às vezes que o nosso problema único é um problema que tem que sobrepor à coletividade. Então, às vezes, alguns desinformados vão ali, solicitam uma coisa, solicitam uma situação que não tem até o amparo legal, mas como a gente vive num momento muito delicado, num momento pré-eleitoral, né, aí a casa também é uma casa muito sensível a escutar as pessoas, e às vezes as pessoas tendem a propor alguma situação que, no fundo, eles sabem que não prosperam juridicamente, apenas para atender a um grupo de pessoas que foram solicitar, né, deixando às vezes de enxergar a relevância de uma
daquela cortina de pessoas, de instituições que estão por trás de um benefício bem maior e bem mais amplo para a categoria. As comissões, já passaram por todas as comissões? Olha, o QO da Polícia Militar já passou por todas as comissões temáticas da Casa, 7ª, 2ª e CCJ, tanto é que o parecer já estava pronto para ser votado hoje, né? O projeto do QO do Bombeiro, né? Por algumas inconsistências que vieram no projeto original, o próprio governo do Estado solicitou o retorno do projeto, fez as alterações, fez as adequações devidas e já enviou para a Casa de Tavares Baixo também há 10 dias atrás. Então, esse projeto do bombeiro, né, o QO do bombeiro e o sistema de proteção social é que está faltando ainda essas análises nas comissões temáticas. Mas a gente tem uma grande esperança que na sessão de hoje, né, o deputado Francisco Tenório apresentou 2 emendas, né, no projeto da polícia, ele teve que retornar para a CCJ, inclusive aqui eu faço, né, referência, né, a 3 parlamentares que se posicionaram com muita sabedoria, né, até pela peculiaridade que conhece das instituições militares e a gente está numa conversa praticamente que diária com esses parlamentares, com todos os parlamentares, mas aqui eu faço a referência ao deputado estadual, né, Cabo Bebeto, né, que pediu até a sensibilidade do deputado Chico Tenório para não apresentar as emendas para que o projeto fosse apreciado e fosse aprovado ainda no dia de hoje, assim como o deputado Galba Novaes também fez o mesmo apelo ao deputado Francisco Tenório. E não havendo essa receptividade pelo deputado Francisco Tenório, porque ele também estava com... eu digo sempre, às vezes é uma prerrogativa que tem o parlamentar de tentar fazer, de colocar as suas emendas. E após a votação, eu fui conversar com o deputado Francisco Tenório, esclarecendo a ele justamente essas nuances, né? Que não é porque a regulamentação ela vai acontecer e a sua efetividade é a partir de novembro. Mas para chegar em novembro para ser aprovado, ele tem que estar com essa regulamentação pronta. Por isso que tem essa urgência de ser votado ainda este mês. Agora, na hora do dia, que foi pela manhã, né? Isso. A sessão já terminou. Não, aí a sessão, quando eu vim para cá, porque a sessão já tinha findado, né? E no calor dessa discussão lá no parlamento, né? No diálogo do parlamento, onde foram sugeridos pelo Galba e pelo deputado Galba Novaes e pelo deputado Bebeto, né? A sensibilidade do deputado Francisco Tenório retirar as emendas, o deputado Bruno Toledo, que é líder também, membro da comissão CGJ, ele fez até uma solicitação ao colegiado de líderes, né, que se havendo o entendimento das lideranças, a sessão fosse suspensa naquele momento, eles apreciariam na CCJ extraordinariamente e retornariam ainda hoje. Eu torço que dê certo, porque quando o deputado Francisco Tenório, conhecido Chico Tenório, luta para a categoria dos delegados, ele é bem preciso, né? Que não está a crítica, que está uma observação. Não, uma observação muito oportuna, e foi isso que é isso que a gente tenta levar aos nossos, né? A importância da representatividade do parlamento também, de pessoas que representem as categorias. Né? O amigo aqui frisou muito bem que quando a pauta para os delegados, a categoria a qual o deputado representa, ele procura, né, com seus pares de todas as formas em dar celeridade aos pleitos. Está correto. Corretíssimo. Mas ele também tem que entender que a briosa Polícia Militar tem o seu valor e o seu papel fundamental na segurança. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, entre os seus ativos, Polícia e Bombeiro, a gente tem um universo de quase 9 mil, chegando próximo a 10 mil homens. Então não é a vontade, não é o pensamento ou achismo de 3, 4, de 10, de 100, que pode falar em nome de um universo fantástico desse. Quando você coloca aí, né, os inativos e as pensionistas, a gente estoura a casa das 20 mil pessoas, 20 mil famílias. Coronel, veja, o senhor tem demonstrado, desde o dia que eu conheci, uma pessoa de diálogo. Quando eu percebo o senhor aumentar um pouco o tom, porque o senhor percebeu que alguma coisa saiu fora da lógica. Hoje saiu um pouquinho fora da lógica, né? Essa questão dessa observação. Por isso que a pergunta, o excelentíssimo senhor deputado Chico Tenório, na sua prerrogativa, tem todo direito, mas que ele também fizesse como fizesse com a pauta dos delegados, né? Porque essa luta de vocês é lógica, é necessária. Mas qual o impacto financeiro para o Estado nesse momento que a polícia, como bombeiro, joga para
a receita. Qual o impacto? Ali o impacto desse projeto que eu acabei de falar para o amigo, do quadro organizacional, polícia e bombeiro, o impacto financeiro a médio prazo, esse ano, é zero. Os efeitos deles vão ser a partir de 2023. Então, esse ano a gente está vendo, e um impacto que já foi justamente acompanhado, já foi avaliado pela equipe econômica do governo na negociação do Estado. Então, o projeto foi enviado, né, com impacto, com toda a segurança jurídica, conforme prescreve as mensagens governamentais para a Assembleia Legislativa. Então, está tudo dentro do orçamento vindouro, está tudo dentro do orçamento do plano plurianual do Estado. Então, tudo isso, né, a gente tem realmente, a gente briga e briga sempre pela melhoria da categoria, mas a gente também tem que ter a consciência do benefício, que eu digo sempre, não adianta você brigar para ganhar muito e terminar não recebendo nada. Né? Então você tem que fazer tudo, né, compassado, tudo bem orquestrado, tudo bem conversado, dentro do equilíbrio financeiro e autuarial. É como também o nosso sistema de proteção social, né, que realmente é um programa e um projeto muito importante, onde a imensa maioria dos nossos militares estão ansiosos para que esse projeto seja aprovado, principalmente as nossas pensionistas, que não é fácil. Não é fácil você estar tendo uma interpretação equivocada, né, uma pessoa que está recebendo hoje 10%, recebe apenas 10% daquilo que lhe era direito. Então, pessoas que era para receber um subsídio aí, onde o seu marido, onde a sua esposa faleceu, às vezes em serviço, às vezes em combate, e você tinha um subsídio em torno de 6, 7 mil reais, está recebendo 1.200, 1.300 reais. Haverá reposição? Com certeza. Na votação desse projeto de lei e com a sua aprovação e a sanção pelo governo do Estado, é imediata a recomposição desse subsídio das pensionistas. Então, na conversa que tivemos na negociação com todos os presidentes de entidades, com os comandantes de instituições e com sua excelência, à época no governo do Estado, o governador Renan Filho, né, onde nós levamos a ele esse alcance social, esse benefício para 2.600 famílias que estavam sendo prejudicadas. E ele foi sensível. E ele foi muito sensível à época e ele disse, não, isso aqui realmente é uma coisa que eu vejo de muita importância, de um reconhecimento para uma categoria que desconhecia ele à época, ele disse dessa situação. Então, quando foi levada lá, inclusive pela dona Rosana, uma pensionista que participou da reunião com o governador conosco, né, quando ela fez o relato, realmente o governador ficou muito sensível e colocou, né, não só isso, como também aos portadores de graves comorbidades, né, ficarem isentos da taxa, da alíquota de 10,5% do sistema de proteção social dos militares estaduais. No período da gestão do governador, a segurança pública foi muito bem avaliada e preparada para isso, né? Várias viaturas, As conquistas foram quais? O amigo me conhece, sabe que eu sempre costumo, nas minhas falas, ser muito ponderado em certas situações. Como eu digo sempre, a gestão do governador que deixou o cargo, né, no último dia 2 de abril, do ex-governador Renan Filho, né, para o material, para o equipamento, para as instalações, né, foi uma gestão, né, de grandes avanços. Mas quando se trata do pessoal, foi uma gestão que deixou muito a desejar. Mas graças a Deus, a gente, nesse final de governo, a gente tentou recompor algumas coisas de muita importância. E a gente sabe que o caminho justamente é esse, é do diálogo, é da conversa, né? Onde o governador, ao meu ver, né, houve uma desídia dele, eu acho até não sei, né, não estou na mente dele para saber, mas eu acho que a falta do diálogo com as categorias, não só com os militares estaduais, mas com qualquer outra categoria. A gente, como um gestor público, como um pai de família, a gente não pode selecionar os filhos que a gente conversa, a gente não pode selecionar a parte da sociedade com quem a gente conversa. O gestor público ele tem que estar aberto, sim, ao diálogo com todos, lógico, tem seu secretariado, tem sua assessoria, mas esse contato do gestor público com as entidades, com as categorias, ele tem que haver pelo menos uma vez ou duas vezes ao longo do ano, até para você sentir o termômetro, o que é realidade ou o que lhe dizem. Que às vezes a conversa com um assessor
Eu costumo dizer sempre, às vezes é aquela brincadeira de telefone sem fio. Eu digo uma coisa aqui, o amigo aqui, e às vezes o amigo vai repassar a mensagem e pode até esquecer com detalhes do que foi dito, e às vezes coloca uma interpretação pessoal dentro de uma fala que não teria o contexto real. É complicado. Coronel, além da SOMAL, são quantas associações que hoje representam o segmento da briosa polícia? Olha, nós temos hoje em torno de 8 a 10 associações que representam os militares estaduais. Dá para lembrar algumas aqui? Olha, a SOMAL, a SOMAL, Associação de SOMAL o quê? Associação dos Oficiais Militares de Alagoas, Segundo. a SOMAL, né? Nós temos a Associação dos Subtenentes e Sargentos, que é a ASMAL, que é presidida pelo André. Nós temos a Associação de Cabos e Soldados, que é presidida pelo Sargento Nascimento. A quarta. Aí nós temos a Associação dos Oficiais da Reservas e Inativos, que é presidida pelo senhor Coronel Josval Souza Menezes. Nós temos a Caixa Beneficente, né, que é presidida pelo Major Alberto. Nós temos a Associação dos Bombeiros Militares, que é presidida pelo Cabo Olímpio hoje. Nós temos a ASPRA, que é a Associação Nacional das Praças, que aqui em Alagoas é presidida pelo Sargento Simas. Oitava. Nós temos a Associação... Nós temos a UPM, União dos Policiais Militares, que é presidida hoje pelo Tenente Máximo. E que eu me recorde, nós temos a Associação temos a Associação dos Militares Inativos e da Reserva, que é hoje parece presidida pelo Sargento Djalma. Ficou faltando só uma. Não, acho que só são essas. Então são 9. Mas é uma coisa até que no meio da gente a gente conversa muito, e uma coisa que a gente tem que buscar maturidade. São muitas associações, às vezes algumas, né, com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo da outra, né? Às vezes é aquela questão da sindicalização. Né? Às vezes da vaidade, né? Isso, às vezes você é presidente de uma entidade, você não consegue uma reeleição, você não se elege, aí você junta 3 ou 4 ali, abre outra associação, abre outra... Isso é uma crítica, coronel? É uma crítica construtiva. Até para quê? Para que a gente procure num futuro próximo, né, a gente tentar uma unidade disso aí. Né? Porque às vezes, é isso que eu digo, às vezes o que diverge, às vezes o que atrapalha uma boa negociação é a dificuldade da lógica de alguns entenderem o óbvio. Né? Aí cada um fica com sua interpretação pessoal. E quando você vai, né, tratar de pautas objetivas, você tem que ter sempre o pensamento, lógico, o engrandecimento da categoria e o fortalecimento das instituições. São coisas que têm que andar para e passo. Né? E hoje a gente vive um momento muito importante e muito bom entre as instituições militares e as suas associações, as entidades associativas. Tanto o Coronel Wellington Bittencourt como o Coronel André Alessandro do Corpo de Bombeiros, né, e nos dão uma ampla abertura, né, a discutir projetos, a conversarmos, a nos receber, que eu digo não só o Tenente Coronel Paz, presidente da SOMAL, mas nos receber a qualquer presidente de entidade, como foi visto isso ao longo desse último ano. Então a SOMAL vem sempre encabeçando essa luta, a SOMAL vem sempre nessa busca dessas conquistas, das melhorias dos nossos militares e dos nossos associados. Nas suas considerações finais, mas antes eu quero deixar aqui uma observação importante, que o deputado Chico Tenório, né, tem todo o direito de resposta, foi mencionado o nome dele aqui, de uma forma educada e uma observação do apresentador como do entrevistado. Ele tem todo o direito de resposta, por quê? Isso é importante. Se você me permite, assim, como você já falou aí, a fala que nós fizemos aqui, né, com relação ao deputado Francisco Tenório, uma fala muito respeitosa, claro, e dentro das prerrogativas dele, é isso que eu digo, às vezes o deputado foi procurado por um grupo de pessoas que ele está tentando atender, mas a discussão quando é ampla, e hoje, como eu disse a você, hoje nós conversamos no plenário da casa, explicando a ele a situação, e ele muito solícito, ele disse, não, coronel, tranquilo, né, graças à intervenção do deputado Bruno Toledo, que eu ia falar aqui no início, que convocou, né, a CCJ ordinariamente, seria na terça-feira da semana que vem, mas puxou para segunda-feira e os deputados acordaram. Então, eu acredito que todos esses projetos
né, das instituições militares serão resolvidos e pautados na segunda-feira, inclusive com a grandeza e a aquiescência do próprio deputado Chico Tenório, que após o encerramento da sessão, fomos lá, conversamos com ele, estava justamente com o deputado Ronaldo também, e a gente explicou e fez ver a ele, né, a necessidade da urgência dessa aprovação para a gente caminhar com a regulamentação e assim os militares estaduais... E descansar, né? Isso. Categoria isso, ter isso, paz, isso, né? Isso. Nas suas considerações finais, qual a mensagem de fé e esperança para 2022? Ali, como eu sempre digo, a esperança a gente tem que sempre ter. A gente nunca pode perdê-la, né? E fé, assim, respeitando, lógico, todos os credos, todas as religiões, a gente tá numa quadra muito importante, né, para o cristianismo. A gente está aí iniciando praticamente a partir de amanhã o Tríduo Pascal, né? Então é isso, é acreditar sempre na renovação, né, acreditar sempre naquilo que lhe traga um bem-estar, né, procurar sempre fazer o bem, nunca perder esse norte. Às vezes o bem a gente não faz pessoalmente. O bem é uma coisa que a gente se sente quando a gente vê o nosso próximo, quando a gente vê o nosso irmão tão bem quanto a gente. Isso nos dá uma tranquilidade, isso nos dá uma paz espiritual muito grande. Então, o ano de 2022 é um ano que será muito importante, não só para os alagoanos, mas para todo o povo brasileiro. A gente tá entrando no período eleitoral. Então, a mensagem que eu digo, não percam as suas convicções, não percam os seus objetivos, né? Analisem, sejam conscientes que a realidade da gente tem que ser mudada por nós mesmos, não por influência de terceiro. Então a crítica, a construção e eu acho tudo, o conhecimento é que diverge e que nos dá toda a liberdade, todo alcance de termos uma visão ampla e restrita de um mundo melhor. Muito bem, acabamos de entrevistar o Tenente Coronel Paes, que tem um papel fundamental nas negociações. Está aprovado pela categoria ou as categorias que fazem parte desse conjunto, que representa a Polícia Militar, como também o Corpo de Bombeiro, ativos e inativos. Se o amigo me permite, eu queria apenas dizer aqui mais uma coisa para fechar a minha fala. Não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez, eu já vou dizer ao amigo, até para o amigo não me perguntar. Não sou candidato a nenhum cargo eletivo, político, partidário. Isso quer dizer que nas suas prerrogativas e representando o segmento da Somal e outros na fala, não estará usando essa oportunidade para ser candidato, sim ou não? Sim. Não. Não serei candidato, não faria isso. Não, eu acho que o compromisso que eu tenho com a categoria e assumir esse compromisso, até para você não contaminar aquilo que você vem buscando de bom para a categoria. Acho sim que os militares estaduais têm que ter consciência, têm que ter suas representatividades. Analisem, né, os que já estão postos na Assembleia e alguns que serão candidatos. E a Somal vai estar sempre participando desse diálogo. Esse vai ser um dos cortes fantásticos aqui do nosso... Bom, muito bem. Tenente Coronel, essa figura fantástica. Quem não gostar dele é porque realmente tem defeito de fabricação. Painel Alagoas, um painel de informações. A avaliação quem faz é você.